Olá, meus amigos seguidores e não seguidores e futuros comunicadores. Eu sou o Marco Lobo, comunicador, e eu estou aqui para te ensinar aquilo que eu sei. Nesse canal, claro, o assunto é comunicação e equipamentos. Por quê? Não adianta eu saber falar e não saber usar aquilo que eu tenho. Então, muito daquilo que você constrói aqui nas mídias, né, ou no YouTube, depende do seu conhecimento do mais básico, que é o que funciona, aquilo que vai te tirar do chão, sabe? Aquilo que vai fazer você levantar voo, para depois você começar a fazer piruetas com o seu avião. No primeiro momento eu quero que você decole. Depois você faz as acrobacias que você entender que sejam adequadas ao seu vídeo, ao seu canal e aos seus conteúdos. Antes de eu começar, só quero fazer aqui um comentário rápido. Eu estou no meio de uma Covid, então eu tenho um propósito, né? Meu propósito é dividir conhecimento, eu estou aqui sempre. Eu sempre respondo a todos, eu tenho esse compromisso com você, né? Se eu coloco um conteúdo no ar e me perguntam a respeito dele, eu respondo. De verdade, você pode checar todos que já me escreveram aqui, ninguém fica no vácuo. Então esse é o meu compromisso de dividir conhecimento e responder a você. Se eu puder, se eu souber a resposta, eu vou te ajudar, você pode confiar em mim. Muito bem. Então hoje eu vou falar com você sobre a utilização de microfones, algumas coisas que são dicas que eu aprendi no tempo e que são importantes, né? Então eu digo que quando você encontra alguém que já esteve em algum lugar, ouça essa pessoa, porque ela vai te ensinar aonde pisar, sabe? Quais são os momentos mais complicados ou mais fáceis para você poder seguir a trilha sem sofrer muito. Então é isso que eu quero fazer aqui, sempre no meu canal, e trazer para você conhecimento. Bom, eu estou aqui hoje com os microfones que eu tenho, não são muitos, mas é importante te mostrar algumas coisas de como eu aprendi a lidar com eles e como você também pode, assim, testar os seus equipamentos e no dia que você tiver um ou outro microfone, você comece ou lembre do que você viu aqui. Então, vamos lá. Quando você está me vendo aqui, você está me vendo com lapela. Normalmente eu falo com ele, a maioria das vezes, eu estou usando um sistema sem fio ligado numa câmera DSLR, o microfone é o Sony LV1, ele já tem aqui inúmeros, eu já estou à exaustão colocando conteúdo sobre ele, eu espremi o que pude, né, em relação à qualidade, utilização e comparações, inclusive, para que você possa perceber a funcionalidade e a qualidade. A qualidade, é importante ressaltar isso, ela depende muito de alguns fatores. Muitas pessoas já me escreveram dizendo que não conseguem reproduzir uma qualidade, né, que ela imaginava em função da utilização do microfone. Uns, às vezes, até confessam eu percebo uma certa decepção. Mas a questão é a seguinte, existem variáveis que a gente não pensa, muitas vezes, antes de comprar, que são seu timbre de voz, em que ambiente você está gravando, não é? Qual o volume de voz, timbre e volume são coisas diferentes. Então você me ouve falando aqui, você fala, pô, mas tá bom o som, né? Você vai editar o som? Não, não vou editar o som, ele está vindo como veio ao mundo. Você está me ouvindo como ele capta aqui direto na câmera. Então a minha voz, por exemplo, né? Hoje eu estou com Covid, então minha voz está fraca, eu estou respirando com dificuldade, estou falando pausadamente, né, com calma para não perder aqui o pique na gravação, e no entanto, se eu subir o volume de voz, eu vou ter um outro resultado. A minha voz é uma voz que falando é mais grave, eu diria, um pouquinho de médio grave. Médio, né, na ordem das frequências básicas, é agudo, médio e grave. Claro que médio transita entre a polarização do grave e do agudo, e ele meio que tempera, né, para que você possa ter, às vezes, mais nitidez, né, cuidado com o médio. Muito médio numa voz fica com som de lata, fica aquele som metalizado, não é legal. Então você vai aprendendo isso no tempo. Quando você testa equipamentos, você desenvolve uma coisa muito importante, que é a tua audição. Eu tive o privilégio e a oportunidade de desenvolver a minha audição em função da música. Então eu equalizava, eu passava som, eu testava microfones, isso, olha, despretensiosamente, eu nem sabia que um dia faria isso que eu estou fazendo agora, de verdade isso, porque isso que você está vendo aqui acontece muito depois da música, até a música hoje não é nem tão presente na minha vida, só que o aprendizado aqui para mim é utilíssimo. Ah, Marco, mas eu não sou músico, eu não vou ter a mesma oportunidade. Eu entendo isso. Só que
Você vai desenvolver isso na medida em que você fizer testes. É gravar. Sabe por quê? Eu não gosto de entrar nessa coisa fisiológica, de ficar explicando o corpo humano. Mas é fato que a tua percepção, né, muitas vezes de achar que o som está diferente do outro, é porque você se ouve, né, internamente. Né, os sinos da face aqui, né, onde o som, nos espaços vazios do nosso crânio, eles reverberam a sua voz, ou eles projetam, né, uma caixa acústica. Nós passamos a vida inteira nos ouvindo desse jeito, porque você fala, você está ouvindo o que você está falando através, você não percebe, mas você está. O que você ouve está vindo dessa ressonância. Então, quando você se ouve gravado, você estranha. Então, a minha voz é feia, a minha voz é de taquara, a minha voz é grave, a minha voz é baixa, a minha voz é rouca. E muita gente cria ali um bloqueio em função disso, que é uma grande bobagem. Né? Depois de um tempo, acredite em mim, siga aqui, cola em mim. Depois de um tempo, você vai se acostumar com a tua voz gravada. E você vai começar a gostar mais do que você gostava. Isso aconteceu comigo, você acredita? Porque quando você canta, a emissão da voz é de um jeito, quando você fala é de outro. Então, acontecia também de eu ouvir as gravações e falar, nossa, não está legal, né? Eu quero melhorar isso aqui, vou impostar a voz. Se você conseguir fazer isso, ok, mas cuidado, tá bom? Nada do que você tira do natural, você mantém necessariamente por muito tempo. Porque você, sem perceber depois, esquece de fazer. Quando você percebe, você está fazendo a sua voz, porque toda hora impostar a voz, ficar produzindo um ser que necessariamente não é você, faz com que você, no tempo, meio que vá soltando a mão disso e tudo bem, serviu como experiência e um teste é válido. Você sabe que os Beatles, por exemplo, eu ouço, né, a respeito de muitas histórias e leio também a respeito da carreira deles. Os Beatles foram divisores de água na questão da música, porque até o LP Sgt. Pepper, as gravações eram feitas tecnicamente com recursos menores do que eles tiveram para gravar o Sgt. Pepper. Então tiveram mais canais, mais recursos, mais efeitos e produziram um disco memorável, clássico, que é uma referência na história da música. Mas se você pegar a história dos caras, o tempo todo eles testavam microfones. John Lennon, há quem diga que gravou, me corrijam os bitomaníacos, se eu não me engano, o Revolution, ele gravou de cabeça para baixo para poder, sabe, emitir o som de forma diferente. Paul McCartney também, são histórias ou lendas, não sei, de que para gravar o Darling ele cantou em frente a um espelho, a exaustão até a voz ficar rasgada para ele poder cantar, né, no final aqueles agudos com aquele drive na voz. Você pensa que é só chegar, abrir o microfone e tudo bem? Não é assim, na música não é assim. É importante o teste, é importante você encontrar uma região de gravação, aí falando já de uma gravação de vídeo, por exemplo, também, que lhe seja mais confortável e que leve a qualidade que você espera. Porque nós temos a mania de nos comparar. É natural, é importante, porque a comparação, se ela não for prejudicial para que você se desestimule, ela será saudável para que você busque um patamar superior, para que você modele, não copie, mas modele alguém que tem um áudio melhor, por exemplo, uma imagem melhor, uma comunicação, uma naturalidade melhor. Então, modelar é importante. Fala assim, pô, eu quero fazer desse jeito. É desse jeito que eu quero. E aí você vai buscar aquilo. Muito bem, eu vou te falar aqui sobre distância desse microfone, né? Não é o caso, muitas vezes, aqui nos conteúdos, é raro eu ver os conteúdos em vídeo aqui serem gravados com ele, né? É o Shure SM58. O clássico dos clássicos, foi concebido inicialmente, na sua origem, para estúdios de rádio, mas depois caiu no gosto dos cantores e aí virou um clássico. Ele tem, né, o padrão de captação nesse sentido, né? Então você canta aqui ou fala aqui, raramente você vê usar aqui, quando você vê alguém usando assim, normalmente alguém faz assim, né? Empurra para que a voz seja captada. Ele tem um sistema que a gente meio que pode dizer que é um plug and play, que a grosso modo é o ligar e falar, né? Ligar e sair fazendo. Então ele é um fusquinha, né? Então é importante esse microfone, eu adoro. Quando tem algum compromisso musical é com ele que eu vou. Então você fala nesse sentido, normalmente você ouve falar de padrão polar. Ai, putz, começou a complicar. Cola aqui. Não tem nada de complicado, ó. Tá vendo essa parte na minha mão, ó?
Imagine assim, eu estou falando, ele vai privilegiar aqui, ó, tá bom? Então eu estou falando, ele vai privilegiar aqui a palma da minha mão. Aqui atrás o microfone, é como se fosse isso aqui, ó, esse desenho de um coração. Ó. Onde está aqui o dedo aqui em cima, os indicadores, ele fecha, né? Ele faz esse ângulo para dentro. Imagine esse ângulo para dentro acontecendo aqui. Então ele abre aqui e depois ele fecha aqui, né, na parte de cima. Então, o que acontece com ele? Por que ele é preferido dos palcos? Ou, e aí eu vou falar na utilização mais indoor, né, nessa questão mais home studio. É porque quando você está num palco, os ruídos são muitos e ele capta mais aqui na frente. Né? Então ele vai perdendo a capacidade de captação nas laterais. E aí o que acontece? Um outro ponto importante é que ele é construído de forma que você tem que fazer esse movimento aqui, né? Pode fazer isso. Tem uma jogada que você vai reparar e não sabe por que acontece. O cara está falando, um cantor principalmente, perceba que ele vai soltar uma nota alta, um grito, por exemplo. O que normalmente eles fazem? Fazem assim, eles tiram, né? O cara está cantando e faz assim, ou tira a cabeça. Isso é muito comum. Por quê? Porque às vezes a voz não está legal, a nota não vai chegar onde ele quer, ou se a nota for chegar com muita intensidade, ele tira para a nota chegar de uma forma intuitivamente suave, né? Sem perder aquilo da intenção daquela colocação da voz. O que mais que eu poderia dizer sobre ele? Ele é um XLR, então você vai pegar esse cara aqui e vai ligar numa interface ou numa mesa de som. Ele vai entrar aqui, ó, isso aqui é uma interface, ele entra numa dessas entradas XLR e você liga no seu computador via USB. E aí tem uma coisa, né? Por que eu não gosto dele para, por exemplo, fazer podcast ou para fazer algum tipo de, né, gravar com voz mesmo? Por que gravar voz normalmente? Porque ele não tem muita sensibilidade para mim nesse sentido. Então eu sou obrigado a trazer ganho na interface, essa capacidade que a interface dá de eu trazer mais presença, né, que alguns chamam, põe mais volume. Não, mas é ganho. Você está pondo um ganho ali, de fato, ganho mesmo, para que a tua voz apareça mais. Só que o ganho, ele impõe também uma condição de você trazer mais ruído. Né? Eletronicamente, ele te proporciona um ruído residual. Eu vou te dar um exemplo com o celular. Quando você grava uma imagem com o celular num lugar escuro, observe um granulado na imagem, porque, né, a capacidade de captação da luz ali está comprometida. Então o sensor da câmera, ou uma câmera como essa também, ele vai fazer um esforço, quando você põe mais ISO, né, ele faz um esforço para trazer uma compensação de luz, e isso traz ruído. Engraçado, né? Ruído na imagem, mas ruído no som a gente até entende, mas na imagem é esse efeito. Então você acaba tendo esse ruído mesmo aí no áudio, sabe, uma coisa bem lá atrás, que às vezes não se nota, né, numa reprodução que não seja em fone, mas tá lá. Não é bom ter, o ideal é não ter. E esse aqui é o dinâmico, né, que é usado, e repito, né, não gosto para falar, para fazer podcast, não gosto nem para cantar aqui no estúdio, não consigo, não me adaptei, enfim, dá para fazer? Dá, mas não é a minha praia. Você tem o condensador, né, o condensador é esse cara aqui, esse aqui é um AT2020, o condensador, o que muda, algumas coisas mudam de fato, né, esse é muito básico, né, na audiotécnica. O que muda, na verdade, é que ele precisa, um primeiro ponto, ele precisa de 48 volts, que é o Phantom Power. Aqui dentro, a cápsula é muito próxima a isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Quer ver, ó? Tá vendo essa bolinha que eu tô pondo aqui na frente, ó? É mais ou menos isso que está aqui dentro, tá? Então, quando você fala, você está falando direto nela. Só que esse diafragma, né, que muitos dizem large diafragma, né, que é um diafragma grande, maior, ele é muito sensível. E por ser condensador, ele é muito, repito, sensível, né, novamente. Então ele tem uma capacidade de captação de ambiente muito diferente do dinâmico. Aqui, por exemplo, agora, nesse momento, está armando um temporal em Curitiba. Se eu estivesse com ele ligado, ele vai pegar o trovão com certeza. Com certeza. Então, ele é feito para você, né,
a fábrica indique, cara, grave assim, então você está gravando, falando aqui, ou cantando aqui. Aqui, do lado, ou aqui atrás, ele continua pegando. Menos, mas ele pega mais do que o dinâmico. Aqui do lado ele continua pegando. Já viu em estúdios os caras colocarem microfones como esse e juntar um monte de gente do lado e gravar coro, um monte de vozes juntas? Por quê? Porque ele propicia a captação das vozes que vêm do lado, inclusive. Excelente para estúdios, né, para palcos. Raramente você vai ver alguém se arriscando com ele. Enfim, é um microfone excelente para ambientes fechados. E tem uma coisa que ele funciona em algumas situações, mas para home studio, para mim, nunca funcionou, só que eu acho que ele deixa sexy o microfone, né? É esse shock mount aqui, é essa base com elástico, olha, o microfone balança, né, e ele não produz, certamente, o ruído de um impacto, alguma coisa, ele previne, né, esse balanço aqui. Então, dentro de um estúdio, meu apartamento nunca tremeu, portanto, nunca fez efeito a ponto de ser útil nesse sentido, mas deixa bonito. Tanto que você vê nas mesas de podcast, eles estão ali e realmente fica bacana, fica profissional. Tem esse mérito, eu gosto. Outra coisa, aqui ó, eu tenho esse braço articulável, esse aqui é dos mais baratos, inclusive, aqui nessa ponta você coloca o microfone, aqui você prende na mesa, né? E aqui você articula para que, na hora que você estiver gravando, você possa direcionar o microfone ou não para sua boca. É muito comum isso em rádio, as rádios usam mesmo, né? Tem uns inclusive bem salgados em termos de preço. Esse aqui é barato, só que eu não estou usando porque ele machuca a mesa. A mesa não está adequada a ele. Ele até cumpre o papel, mas a mesa ela tem uma configuração diferente. Eu não quis estragar a mesa porque fica toda lascada. É uma mesa diferenciada, eu não quis mexer com isso. O que eu quero te mostrar ainda? Quando eu falo do braço articulável, a gente tem que pensar o seguinte, né? Dá certo eu falar com o braço articulável se eu pegar o microfone e colocar nessa posição, por exemplo? Você está vendo aqui um microfone também condensador, é igual ao pretinho no sistema, na inteligência de funcionamento é igual, padrão polar cardioide do mesmo jeito, ou seja, mais na frente, menos atrás, e do lado ok, também pega mais do que pega o dinâmico, e eu tenho a cápsula também, aquela cápsula redondinha que virada para mim, de frente para mim. Marco, muda muita coisa se eu deixar a cápsula deitada? Exatamente nada. Por quê? Porque ela é uma cápsula redonda, né? Então, não há nenhuma indicação do fabricante de que você tenha que cantar com ele de pé para que a cápsula tenha o maior rendimento possível. Uma grande bobagem isso. Para mim, nunca influenciou. Então, eu venho aqui, ó, você não está vendo exatamente, deixa eu tombar aqui, ó, é um pedestal de microfone, onde eu regulo a altura do microfone e uso desse jeito. Que também faz a vez do braço articulável. E aí não machuca a minha mesa, não estraga o meu móvel. E ele está aqui prontinho para funcionar. Uma coisa importante é isso aqui, ó. Os microfones condensadores, como eu falei, eles têm uma sensibilidade muito grande. É importante você entender a distância, antes de falar disso. Eu estou gravando, então eu estou aqui a mais ou menos 4 dedos, né? Então, falei, sai o ar da boca, bate, faz, né, aquela explosãozinha estranha. Então isso é um ponto a se considerar. Cuidado, que pode corromper o teu áudio e você vai perder a qualidade linear, né, que o áudio vinha vindo, né, numa velocidade de cruzeiro, como se você estivesse navegando e de repente vem uma onda e te levanta. Exatamente isso. Pense nesse formato que é exatamente isso. E aí você não consegue corrigir a onda já chacoalhou, já era. E ela registrou lá. Então, o que eu faço é manter uma distância. Se eu quiser, por exemplo, deixa eu pôr mais aqui para você ver minha boca. Se eu quiser falar mais próximo, num tom ou num volume de voz um pouquinho mais colocado, eu posso. Né? Se eu fizer isso, eu vou trazer a minha voz para mais perto da cápsula e eu também, ainda assim, tenho que tomar cuidado para não explodir, né? Porque eu não estou vendo o ar sair e ele vai sair. Sílabas com P's e B's, por exemplo, são horrorosas. Então, pop filter
essa redinha que você põe aqui, ó, e aí você fala, ele meio que já estabelece a distância. Você fala aqui, ó. Aí no volume de voz ele não vai atrapalhar o que você estiver fazendo, como, sabe, estou colocando mais volume agora porque tem a redinha. Não precisa. Não se preocupe, porque a redinha não vai atrapalhar a sua voz, tá bom? O que você estiver fazendo aqui, ela vai só garantir ainda que você está respeitando uma distância e que essa distância fará com que você consiga evitar os P's e B's, até porque o fluxo do ar será contido por ela. E claro que você já encontrou, né, mais para frente ou mais para trás, um momento melhor para que você grave. Então esses são alguns cuidados que você tem que ter com a distância dos condensadores, né? Eles são poderosos. Então essa é uma coisa realmente a se considerar. Um outro ponto, quando eu digo sob o ponto de vista de fazer testes, deixa eu tirar de cena aqui, é você, vou tirar o pop filter também, é você usar e testar o tempo todo, né? Então, você vai treinar o seu ouvido. Você pode acreditar em mim, né? O seu ouvido será treinado na medida em que você gravar muitas vezes e ouvir muitas vezes aquilo que você gravou. A sua voz, ela vai parecer estranha, porque, né, aquela coisa que a gente já sabe, minha voz é feia, minha voz isso, minha voz aquilo, muita gente evita de fazer porque acha que a voz é feia, mas é muito mais uma questão de você testar e se acostumar com ela. Uma coisa que eu costumo fazer é um teste com lapela, né? Você está vendo que, e ouvindo, inclusive, que o som que está indo para a câmera está direto nele, aqui, ó, né? A lapelinha, que está aqui na minha mão agora, ele continua próximo da minha voz. Então, se eu chegar perto dele, quer ver uma coisa? Muito perto. Se eu chegar muito perto dele, muito perto, é provável que você ouça um P e um B batendo ali, né? Enfim. Pode acontecer, tá? Então as distâncias também têm que ser consideradas. Muita gente, já vi pessoas fazendo entrevista com lapelinha na mão e levando para o entrevistado. Então você blá, 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 e joga para o entrevistado. Se você jogar muito perto da boca dele, você corre o risco de perder o áudio pelo PIB, né? Pelo fluxo de ar. Então cuidado. Então você vai chegar perto e sempre lembre que a distância que vale para você vale para o outro. Então você está colocando ali. Importante. O que mais? Eu já testei, eu estou com ele aqui no sistema sem fio, né? Deixa eu pegar aqui o transmissor. Eu vou fazer um teste com o transmissor também para você sacar o que eu estou falando. Ó, aqui está o transmissor, ele está ligado no transmissor e está indo para a câmera sem fio. Então, o que eu já fiz, né? Eu queria falar, eu quero usar um lapela como se ele fosse um microfone aéreo. É possível? Boa pergunta, né? Por que eu faria isso? Porque eu não quero ficar preso nele. Se eu estiver com... E o fio dele é de 1,10 m mais ou menos, e eu, sei lá, ficar muito preso nele, enfim, eu não quero. Eu queria um pouquinho de mobilidade. O que eu cheguei a fazer? Eu peguei, deixa eu tirar ele de cena aqui, ó. Pendurei no pedestal que você viu aqui do lado, né? E continuei falando, do jeito que eu estou falando agora. Ele está na minha frente, você não está vendo, mas eu estou gravando com ele numa boa, assim, tranquilamente. O que você vai perceber, muito provavelmente, que agora você tem uma sensação de que o volume pode estar menor, é claro, porque eu estou mais distante da minha voz, da minha boca, e, no entanto, ele está aqui, ó. Ó, tá vendo? Está aqui, ó. Parece fazer a aranha descer aqui. Então ele está aqui, ó, e aí você está falando numa boa, né, construindo o seu conteúdo, só que com ambiência, uma ambiência maior. Isso significa que aquela dedicação que ele tinha, estando próximo à minha boca, agora, você já notou a diferença, né? Então eu estou falando aqui, ó, falando só para você se ligar na diferença, eu vou afastar e continuar falando para que você perceba que na medida em que eu saio do espectro da boca, eu começo a ter uma captação mais lidando com o ambiente do que ele próximo da minha boca. Nas duas situações ele vai pegar todo e qualquer som. Agora provavelmente ele pegará ruídos outros com prioridade, eu diria que quase que equivalente, né? Porque na câmera, ou melhor, quando eu estou com ele aqui, ele está priorizando a saída da minha voz, né? Então está saindo a voz, ele está captando, então trazendo ele para cá, minha voz já não é a prioridade, ele está no ambiente, então é provável que ele capte
outros sons também, e que os sons acabem disputando com o volume da minha voz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a distância, opa, deixa eu voltar aqui, se eu estiver com uma distância nesse nível, eu posso subir o tom, ou melhor, o tom e o volume da minha voz. Eu posso muito bem falar um pouco mais alto para que você possa ouvir melhor a minha voz. Agora, eu vou dar um toque para você. Vou voltar aqui, você vai ouvir um ruído, eu vou fixar novamente. O que eu recomendo, se você estiver à distância, você estiver bom, ok, não faça nada. Se está satisfatório, não faça nada. Se não ficou do jeito que você queria mais volume, na edição, suba um pouco lá os decibéis, os dBs, para que você traga mais para frente. Ok? Você traz o som com mais presença. Isso fará com que você fique mais satisfeito, o áudio estará um pouco mais audível, né? Então, vida que segue, está tudo certo. O importante, eu repito, é você ter a condição de fazer a sua gravação de uma forma que você goste, que você se sinta feliz com o resultado e a sua audiência também, né, vai entender que você tomou cuidado com um detalhe, né? O detalhe do áudio é muito importante. Um outro ponto aqui, eu vou desplugar, aqui ó, vou deixar nesse sistema da Holy Land, eu estou agora apenas com esse transmissor, que você está vendo, ele tem 3x3, é uma caixinha pequenininha, e aqui ele tem um microfone também que eu posso usar deste jeito, eu posso usar na lapela, ou eu posso usar também como uma entrevista. Eu posso pegar na mão e me aproximar de alguém e fazer uma entrevista, como eu já disse, respeitando as distâncias. O que é importante é que você perceba, principalmente uma coisa. As dúvidas que me aparecem aqui são meio comuns, né? Então, por exemplo, mas o microfone, o LV1, agora não é o LV1, tá bom? Agora nós estamos no transmissor do Holy Land direto. O LV1, ele muda de voz para voz. Não, ele não muda. O que muda é a voz. A tua voz é diferente da minha, o volume da sua voz é diferente do meu, o tom, né, da sua voz é diferente do meu, o timbre da sua voz é diferente do meu. Entendeu? Então, esse tipo de diferenciação vai fazer com que você compare, né? Até porque, se você entrou, né, na questão do áudio, para melhorar o áudio, é porque você ouviu um áudio melhor em algum lugar e quer ter igual. Só que você tem que pensar o seguinte, a sua voz não é igual. Os ambientes onde as pessoas gravam não são iguais. Então você tem que tomar só esse cuidado com a tua expectativa e tentar encontrar a melhor forma para que você grave, se ouça, entenda o que você é, de fato, e o que você está levando para a audiência. É simples. Uma coisa que eu admiro muito são as vozes, né? Vozes poderosas, vozes bem colocadas, vozes que você fala assim, nossa, eu queria ter uma voz como essa. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Nós temos a voz que Deus nos deu, né? Cada um tem um timbre, cada um tem uma característica, e isso é muito legal. Nem sempre você vai ter uma voz muito colocada, ou muito poderosa, ou muito radialista, e que aquilo vai te agradar. Você observa o mercado publicitário, que no passado eu tenho uma memória muito forte em relação a isso, porque eu gravei jingles também em estúdio, e eu cheguei a ver grandes locutores, né, em São Paulo gravando voz para comerciais. Tem uns caras que têm uma voz, você fala, que inveja que eu tenho, que voz é essa? E, no entanto, nem sempre essas vozes hoje servem para aquilo que a publicidade hoje impõe, que é uma coisa mais natural, mais comum. Perceba, você vai ver muitas vezes vozes muito poderosas em coisas institucionais, empresas, lançamento de carros, umas coisas que tem que trazer uma presença diferente. Mas no dia a dia, você vê vozes ali que você fala, pô, essa voz do cara é pior que a minha. É isso que você tem que ter em mente, entendeu? Que você tem um potencial e aproveite da melhor maneira. Então aprenda a lidar com essas dicas, com que distância, quais os cuidados, que microfone eu vou usar, o condensador é melhor para mim, o dinâmico é melhor para mim, o lapela é melhor para mim, ele pode funcionar suspenso, não. Olha, as possibilidades são infinitas. Então eu quero que você pense a respeito disso, espero que tenha agregado um pouco de conhecimento, até de produto para você pensar aí no que vai fazer daqui para frente. Se você curtiu, você sabe o caminho, né? Um joinha. Se você gostou mais do que curtiu, se inscreva no canal.
ou se você assim, gostou tanto a ponto de se motivar a compartilhar, poxa, sensacional, né? Então, deixa o sininho ativado também, porque a hora que eu subir mais conteúdos você fica sabendo. Valeu, muito obrigado e espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. Até o próximo vídeo.